Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. A paz do Senhor, amados, vamos nos colocar de pé nessa noite. É um motivo de muita alegria, porque hoje é uma noite especial. Hoje é dia de Santa Ceia do Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí? É tão bom nós estarmos aqui diante do Senhor para relembrarmos desse ato de amor que o próprio Deus nos deu, que é Jesus Cristo. Então, será que nessa noite você poderia levantar as suas mãos e dizer: obrigada, Jesus, porque hoje eu estou aqui, graças a Ti. Obrigada, porque a cruz me deu vida, e deu vida em abundância. Amém? Então aplauda, Senhor. Se alegre nesta noite. Aleluia! E não há nada melhor nós iniciarmos esse momento de louvor e adoração a Deus, agradecendo ao Pai. Então feche os teus olhos, levante as suas mãos, e aí do seu lugar comece a agradecer a Deus. É com gratidão, Senhor, que nós iniciamos este momento de culto. É com gratidão que nós queremos, Senhor, dedicar a Ti a nossa devoção, o nosso amor. Oh Deus, nós queremos Te agradecer, Deus. Te agradecer pela vida que corre entre as nossas veias. Te agradecer pela vida da nossa casa, dos nossos familiares. O Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que protege, o Senhor é aquele que vai com a salvação para dentro da nossa casa. E por isso nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque nós chamamos as coisas que não são como se já fossem, crendo na Tua palavra, que é viva e eficaz, crendo que cada promessa ela vai se cumprir, porque o Senhor não volta atrás da Sua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa noite. Obrigada, Senhor, por este local. Obrigada, Senhor, pela nossa igreja. Obrigada, Senhor, pelos nossos pastores e líderes. Obrigada, Senhor. Obrigada porque eu estou num processo. Eu estou num processo de restauração, de mudança, de transformação. E eu sei, Senhor, que esse processo irá gerar muitos frutos. Obrigado, Senhor, porque os meus frutos serão vistos. As pessoas, Senhor, serão impactadas
Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que do alto trono fluirão águas que saem do trono de Deus esta noite. E nós sentiremos a presença do Espírito Santo. Nós sairemos daqui totalmente convictos e cheios da Tua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor. Obrigada porque aqui nós estamos no melhor lugar. Nós decidimos estar no melhor lugar, que é de te adorar em espírito e em verdade. Porque Tu és santo, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Tu és poderoso nas batalhas. Tu és aquele que era e há de vir. É aquele que é o início, Ele é o final. Oh, Ele é tudo pra nós, Ele é tudo pra mim. Então se você crê nesse Deus que te ama, esse Deus que te salva, esse Deus que cuida de você, aplauda Ele nessa noite. Oh, seja agradecido, seja adorado, Senhor, seja entronizado. O Senhor é amado pelo Teu povo, o Senhor é amado pela Tua noiva. Seja agradecido nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir mais uma vez? Porque você é vencedor e o inferno não nos paralisou. Você está aqui para louvar e engrandecer ao nome dEle, amém? Aleluia! Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. A igreja está como? Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aí do seu lugar você declare bem alto, pro inferno vir, a perseguição não nos parou, a perseguição e não irá nos parar, porque o nosso Deus está conosco, amém? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor.
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A igreja declara a perseguição, só a igreja. A perseguição parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Glória a Deus! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém irá nos parar, amém? Aplauda Ele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigada, Senhor! Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui como igreja de Jesus, sendo equipados, preparados para o grande dia do Senhor. Aleluia! Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Ele reinará. Aleluia. Glória a Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Só a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, e nada temerei.
eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre Ele reinará. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, porque está às portas. Jesus está às portas. Oh, eu te verei. Oh, e toda lágrima acabará, toda tristeza acabará. Viveremos para sempre contigo, Senhor. Aleluia. 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 Clame. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, oh vem, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Oh, vem, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda Jesus. Aleluia. Aleluia, obrigada Jesus, porque toda lágrima o Senhor enxugará, toda tristeza passará. O Senhor já venceu por nós. Renovas nossa alegria, Senhor, a alegria da salvação, de entender que tudo que tinha que ser feito o Senhor já fez por nós. Passado, minhas dores e aflições, lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Oh, oh, oh.
se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 já foi pago. Oh, cura minhas feridas, sara minhas feridas, já está consumado. Aí no seu lugar diga: Senhor, cura as minhas feridas, sara, Senhor, sara o meu coração, porque eu sei que a cruz não foi em vão. E o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Obrigada, Jesus. Então agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Obrigada, Jesus. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto
extasiado eu fico ao ouvir teu nome. E o céu presenteou a terra. Tudo parecia normal, dentro daquilo que os homens estavam acostumados, até que o céu respondeu ao tempo determinado pela eternidade, segundo Deus, por conta do propósito que estava no seu coração de resgatar o homem da sua queda. Jesus recebe uma ordem para descer, pois o tempo havia chegado. E ele se humilha, se tornando homem como um de nós. Se vestiu de carne, pagou o preço, provou em seu corpo, em seu coração e em sua mente das mesmas tentações que provamos, mas sobre todas elas prevaleceu. Jesus se torna o Verbo, a palavra viva de Deus, o Filho encarnado, o Emanuel, Deus conosco. E aqui Ele tem o propósito de morrer a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Ele deveria pagar o preço da nossa condenação e morrer em nosso lugar, de pendurado naquela cruz. Ali, os nossos pecados, iniquidades e transgressões estavam sobre Ele. E Deus teve prazer em moê-lo, para que pudéssemos ser resgatados, perdoados, redimidos, reconciliados e restaurados. O seu sangue foi derramado naquela cruz, e a terra nunca mais foi a mesma. Agora, de amigos de Deus, passaram a ser chamados filhos de Deus. A condição não era mais uma condição limitada, mas ilimitada, porque a graça e o favor do céu agora estava à disposição de todo aquele que nele crê, de todo aquele que se arrepende dos seus pecados, de todo aquele que entrega a sua vida a Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Nesta noite, louve, glorifique, exalte e bendiga o nome de Jesus. Aleluia! Jesus, teu nome é força, é tudo divina, misteriosa é toda vida. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, de vir.
Ele se faz presente aqui. Ele se faz presente aqui. Oh, recalabarrachalamanassa. É para Ele. É para Ele. De todo o coração. Aleluia. Glorifique, exalte, bendiga. Somente Jesus é Deus, Senhor e Salvador. Não tem outro como Ele. Aleluia. Rasga o teu coração. Diga: Senhor, eu vim para cá com este propósito. Se dispa diante dEle. Se desnude diante dEle. Diga: Deus, tudo que eu quero é que meu louvor, a minha adoração seja recebida no céu. Tudo que eu quero, Senhor, é te louvar e te adorar. Tremendo, glorioso, poderoso, santo, santo, santo. Oh! Aleluia, aleluia. Nesta hora Ele te cura, Ele te sara, Ele te liberta. Nesta hora Ele manda um anjo para fazer aquilo que precisa ser feito, e que você pediu e pensou: minha oração ficou sem resposta. Nenhuma oração fica sem resposta. Nesta hora, a porta que Deus tem para você se abre, não as portas, mas a porta, e você vai entrar por ela. E diz a Bíblia que esta porta vai se abrir, ninguém pode fechá-la. Te prepara para um tempo novo, onde a glória de Deus virá sobre a tua vida, e a tua provisão, assim como aconteceu com o maná do deserto, virá sobre você. Te prepara para a provisão, para o suprimento, para o cuidado. O Senhor olha para você. Quando você louva e quando você adora, o teu milagre fica mais perto. Ele tira do teu coração nesta noite toda dúvida, todo medo, toda insegurança. Ele te estende a mão, te coloca de pé e diz: filho, levanta. Te prepara para um novo tempo. Um tempo de graça, um tempo de favor, um tempo de misericórdia. Te prepara para receber o socorro bem presente na hora da angústia. O teu coração será cheio de alegria.
transbordante. Oh, requei calamanahachá. Te prepara para este novo tempo. A partir de hoje, a partir de agora, seja um adorador. E Deus vai te encontrar. Não reclame, não murmure, não choramingue, não blasfeme. Apenas confia. Regue as tuas sementes com louvor e adoração. Oh, requei calamanahachalabaço. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pai, porque o céu nos responde por esse ambiente onde a tua glória se manifesta. Obrigado porque vamos sair daqui diferentes, cheios de algo profético, da unção que quebra, despedaça e destrói todo jugo. Para você ser abençoado, você tem que se preparar para ser abençoado. Não é qualquer um que vai ser abençoado, é aquele que entende a sua identidade como filho e filha de Deus, que pertence ao reino e que anda na presença do Senhor, obedecendo a sua palavra. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Ele quer fazer. Oh, requei calabarrachalabaçu. Deixa Ele fazer. Nenhum que aqui está foi esquecido. Nenhum que aqui está foi abandonado. O Senhor te encontrou e te chama pelo nome e diz: filho meu, filha minha, eu ansiei por esse momento, mas chegou o dia onde nada mais vai impedir o meu propósito sobre a tua vida. Abra o teu coração e diga: sou eu, Senhor. Eu recebo. E tudo que eu quero, ser teu de verdade, andar na tua presença, experimentar da tua glória. Aleluia. Aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado, eu louvarei. Rei exaltado, sempre exaltado, seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Ele exaltado. Mais uma vez. Exaltado no céu, eu louvarei. Exaltado pra sempre, exaltado seu nome. Senhor, sua verdade vai sempre
Aleluia. Abra sua boca. Feche os seus olhos. Glorifica, exalta, bendiga. Ele está aqui. Aquele que morreu e ressuscitou. Aquele que a morte não o deteve. Aquele que ao terceiro dia voltou à vida. Aquele que reina hoje e todo sempre, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, com seu corpo como o nosso, só que glorificado. E um dia nós estaremos lá, na glória com Ele, também com o corpo glorificado. Aleluia. Levante as tuas mãos, adore, porque este é o momento da liberação de Deus para a tua vida. Recebe tudo que Deus tem para você, porque você recebe na hora que dá, que entrega, que se sacrifica. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aplauda bem forte o Senhor. Diga: Jesus vive! Jesus vive! Jesus reina! Hoje e todo sempre. Aleluia! Glória a Deus! Pode sentar. Antes de sentar, olha para quem está do teu lado e veja que tem gente aqui mais bonita do que você. Dá um sorriso, um aperto de mão, um abraço. Diga: seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Eu preciso que alguém desligue a turbina do Boeing 747 aqui do nosso lado. É do outro lado, né, filho? Dá? Tem as manhas, né? Obrigado. Glória a Deus. O microfone é tão sensível que ele pode captar. A Eliane esteve viajando, foi lá para o Chile, esquiar na neve. Estava chique demais, né? Que gostoso, viu? Como Deus é bom, né? A gente olha para Deus e fala assim: Deus é demais. É verdade. Está aqui com a cabeça quente, Ele leva para lá para esfriar. Está vendo? Deus abençoe, viu? A gente falou do seu aniversário dia desses, mas eu acho que você não estava aqui, né? Você já estava viajando ou não? Aí a gente falou de você. Parabéns, então. Tá bom? Nós amamos você. Falando de aniversariantes, a Karina Godoy, tá por aí a Karina? Ali, levanta a mão, Karina. Ela faz parte do nosso presbitério, casada com o presbítero Douglas, recentemente ministraram, ela abriu o culto, ele deu uma palavra poderosa sobre finanças, e que Deus possa abençoar muito essa linda família, e você, Karina, que amamos tanto, tá bom? A Rosângela Campos não está, né? Mas fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço e o nosso beijo ao coração dela. O Eric Campos, um menino que nós amamos demais. Cadê? Tá por aí? Não? Tá ok. Estão comemorando, talvez. Viajando, né? Porque a família mora, os parentes moram em outra cidade. Independente disso, fica aqui o nosso carinho. O Edson Felipe também, o Pirulito, também não está, né? Colocaram aqui Pirulito, ó, não tenho culpa. Mas enfim, fica aqui o nosso registro então, a essas pessoas que não estão aqui, mas que nós fizemos questão de lembrar, de registrar e de abençoá-las. Amém? Queridos, eu gostaria de apresentar é Isaac, né? O Isaac, por favor, venham aqui. A Estela, o Paulo. O David está aí, o da Robeli? O David fez aniversário, David? É mesmo, querido? Você fica quietinho aí? É medo de trazer um pedaço de bolo para nós, né? Deus abençoe, viu? Que legal, viu? Parabéns pelo seu dia. Nosso atleta. Sabia que esse menino é atleta?
Eu vou te falar, dá uma raiva. Eu estou lá no lago, né, tentando sair do sedentarismo. Amados, dando uma caminhada mais rápida. Ele faz assim, ó. Parece o The Flash. Eu fico assim, Senhor, me dá motivação, a motivação desse menino aí. Dá essa saúde, essa disposição, porque eu não sei se algum dia eu vou conseguir acompanhá-lo. É mais fácil ele me acompanhar. Que Deus abençoe, viu? Abençoe a Fernanda. Dia desse a Fernanda também fez aniversário, não fez, Fernanda? É mês que vem? Então tá bom. Então vamos nos lembrar de você também. Tá bom? Muito bem, venham cá, vamos ficar aqui bem posicionados por conta da câmera, aqui. E por conta, isso, retinho. Isso. Por conta das fotos, né? Que meninão bonito! Tem cócegas? Tem cócegas, ó. Tem cócegas. No outro, vamos ver. Tem cócegas, tem cócegas. Vamos tirar para ficar bonito. Isso. É Isaac Apolo. É metido demais, né? Isaac Apolo. Legal. E como é que é teu nome? Ashley. Irmã da Leise. Ó, aquela menina ali, que é do nosso louvor, ela está de cabelo preso, mas quando ela solta o cabelo, fica parecidíssima com você. Você canta ou não? Então é irmã mesmo. É irmã, se canta, é irmã. Se não for biológica, é de sangue, obviamente, né? É brincadeira, viu? A Naide já... Oxi. Mas enfim, a Estela querida e o Paulo querido. A Estela está lá em São Paulo, está morando em São Paulo. Já faz um tempo, né, Estela? 2 anos. Que Deus te abençoe muito, viu? Guie os seus passos, que você possa sempre estar na presença de Deus. Nós vamos abençoar o Isaac. E eu gostaria de pedir que você fizesse uma oração. E essa oração ela é muito representativa. Por quê? Porque nos dias de hoje, os pais não querem assumir a sua responsabilidade como pais. E é muito importante que você, como um servo de Deus, tenha esse entendimento. Porque Deus presenteou vocês com esse garoto bonito. E vocês têm uma missão divina, que é de ensinar o caminho para que ele possa ser de Deus, praticar as Escrituras e viver para o Senhor. Que este menino seja um profeta de Deus, que este menino seja um santo do Senhor, que Deus possa aplanar os seus caminhos, preparar os seus caminhos, para que ele possa viver tudo aquilo que o céu tem para a vida dele, entendendo, vai ser pregador, já deu para perceber. Ele deu um aleluia aqui, na linguagem dele, obviamente, mas eu acredito que a criança, como diz a Bíblia, é herança do Senhor, e esta criança, ela vai abençoar vocês, para que vocês possam entender a vontade do Senhor para a vida de vocês. Ficou feliz, Estela? Muito, né? Ficou feliz, Paulo? Se der trabalho, você pode dar para mim que eu cuido dele. Que menino lindo. Vamos fazer oração? Diga assim, Paulo César, vamos estender as mãos, pode ficar de pé? Diga assim, Deus, eu amadureço com o nascimento do nosso filho. Como pai, muitas coisas mudaram e vão mudar. Pela tua graça, misericórdia, bondade e amor. Eu quero, Senhor, me aproximar mais de ti, viver incondicionalmente para
para o Senhor, para compreender para compreender o o teu propósito e me dedicar e me dedicar à educação à educação do nosso filho. do nosso filho, Que eu possa que eu possa honrá-lo honrá-lo e abençoá-lo segundo o teu propósito, segundo o teu propósito. que eu seja protetor, Provisor e possa dar direção possa dar direção a ele. a Ele, Que eu seja uma bênção para ti para Ti e na minha casa, no meu lar e na minha família. Amém. Amém. Fala. Glória a Deus. Dá uma foto boa. Vou pousar. Deixa eu pegar direito, né? Vamos lá? Oi. Eu tenho técnica. Vou ensinar para os nossos líderes. Pai, eu consagro a Ti o Isaac e abençoo em nome de Jesus. Amém. Pegou? Ele ri. Vou devolver. Depois vou preparar o certificado para vocês. Vamos tirar uma foto aqui. Uma vez mamãe disse: pai, pastor, cuidado para não quebrar, só tem um. Deu aí? Cadê Fábia? Fábia, por que me desamparaste? Obrigado, que Deus te abençoe. Fiquei feliz demais de ver, de conhecer você, de rever a Estela. O Paulo sempre está conosco. Esse menino é uma bênção para mim, para a nossa vida. Deus abençoe. Aplauda Jesus. Amados, sexta-feira eu fui com alguns irmãos para São José dos Campos, para a igreja da cidade, e foi assim uma grande bênção para nós. É um trabalho chamado Homens de Honra, e este ano foi trabalhado muito a masculinidade e a identidade desta geração para futuras gerações. Foi assim maravilhoso, né? Fomos em 2 carros. Eu fui com o Cássio, com o Mateus e com o Fábio. Foi assim muito bom. Por outro lado, o Daniel foi em outro carro, junto com o João, junto com o Genésio e junto com o Paulinho da Joyce, que foi meu companheiro de quarto. Ainda bem que ele não ronca. Quando eu faço uma oração, eu digo: Senhor, tomara que quem durma no meu quarto não ronque, porque é tão ruim ter 2 que roncam no mesmo quarto. É brincadeira, eu não sou muito de roncar, só quando eu estou muito cansado. Aí a gente bate biela e pistão, né? A gente faz barulho. Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz de ir com vocês. Foi assim um momento tão gostoso de comunhão com eles. Sabe quantos homens tinham lá? 4.800 homens. 4.800 homens de Deus, chorando, ajoelhados, quebrantados, moídos na presença de Deus. Tem alegria? Claro que tem. Tem festa? Claro que tem. Mas quando vem a unção, gente, é demais. Infelizmente a gente não tem os vídeos com a câmera deitada. Faltou alguém da mídia lá. Quer dizer, não faltou, né?
Não faltou, mas estava assim tão embebecido lá com a experiência que a gente só tem algumas cenas aí de câmera em pé. Tem aquela música da Maria que eu pedi para você gravar, que está com a câmera deitada. Vamos liberar ela daqui a pouco. A Adriele fez com muito carinho um videozinho. Eu vou passar esse videozinho por conta do trabalho que ela teve, do carinho que ela teve. Dá para passar? Passa aí, rapidinho. Say it's holy, can't get this off my lips. You love me with devotion, you don't kid me when I trip. Yeah, I need a sip from the river, just wanna get what you giving. Give me unlimited vision and see through the counterfeit, I want the realest. Where he come from, you can't get that with a PJ. It's so full inside this house, I feel like DJ. I can't fight it, let your light come shine on me, yeah. Ain't no hiding, I'm confiding in your peace, yeah. Carrying buckets of shame. Father, I'm saying your name, but so far from it. Come see the blood in my veins. For me, he bleeding the same. Take this covenant, this is the greatest exchange. At his altar, there's a flame that burns your rubbish. Gave me a cup full of rain. He poured it over every stain until he coming. Glory to the Father. You deserve the praise. Lead me to your altar. Wash away my shame. Glory to the Father. Foi legal, né? Esse é o restaurante que nós almoçamos. Não me pergunte o nome do restaurante, obrigado. Porque eu não posso falar o nome do restaurante. Ah, esse é o café, né? Ah, tá. Mas o nome do restaurante, obrigado, pode tirar. Gatinha Manhosa. Esse é lugar que crente come. Quando o camarada indicou para nós, eu falei, meu Deus, deve ter polidense, deve ter um negócio. Está amarrado. Os meninos entraram comigo, eu cobri os olhos, assim, vocês não podem ver, deixa eu ver primeiro. Agora o Cássio, ele vai ministrar sobre empreendedorismo. O João vai ministrar sobre sexualidade. O Daniel vai ministrar sobre amor. Quem mais? O Paulinho é o quê? Intimidade com Deus. Que mais? O Fábio é o quê? O Fábio vai ministrar o quê? Liderança. Tá vendo? Senhor Genésio, foi bom essa experiência, não foi? Foi tão bom ter o Senhor conosco. Que olha, amados, que irmão abençoado. Que irmão querido. Foi muito bom, não foi, Genésio? Oi. Deixa eu te falar. Não, mas aí nós vamos coordenar, porque assim geralmente não funciona. A gente vai fazer, para o ano que vem, mês de setembro, uma caravana da nossa igreja, com homens para aprender a virar homem de verdade. Espera aí, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Não estou falando nada de sexualidade. Eu estou falando de identidade, eu estou falando de responsabilidade. Amados, foi um chororô lá que vocês não fazem conta. Quando começou a ser ministrado e Deus começou a curar, porque o pai geralmente não é presente, não joga uma bola, não participa das reuniões de escola da criança, não leva a passear, afirmando a sua identidade, não tem tempo. É muito trabalho, pensa em ganhar dinheiro, sustentar a família. Mas o legado, ele não transfere, o legado, ele não passa. Porque herança é o que você deixa para o seu filho, não é? Não é? E legado é o que você deixa nele.
Herança é o que você deixa para ele e legado é o que você deixa nele. E a gente falha. Por quê? Porque quando a gente se dá conta, a gente já perdeu o filho, a gente já perdeu a filha. Porque a sociedade influencia, a sociedade deforma, a sociedade acaba com aquela família que é sonhos de Deus. E nós temos que aprender a lidar, por exemplo, com esta geração, porque nós não sabemos, nós queremos cuidar dessa geração com aquilo que nós aprendemos da geração passada. Então eu vou criar meu filho, a minha filha, do jeito que a minha mãe e do jeito que meu pai me criaram. E muitas vezes não funciona. Então a gente precisa ir para a palavra, aprender o que a palavra fala, para a gente poder resgatar os princípios e valores, porque não pense você que os nossos filhos não precisam dos pais, mais do que nunca. Muitas vezes por essa atitude rebelde, teimosa, cabeça dura, é um grito de socorro, pedindo o amor do pai, pedindo o carinho do pai, pedindo que o pai se aproxime, que o pai cuide. Então, esse é o nosso papel, aprender a amar os nossos filhos incondicionalmente, orar por eles, interceder por eles, jejuar por eles, se consagrar por eles, para que eles possam ser muito abençoados dentro do propósito de Deus para suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, amados, foi assim demais. A gente voltando, furou o pneu do carro do Cássio, bom motorista, viu, Verão? A pior coisa é a gente estar do lado de quem dirige menos que a gente. Né? Você fica brecando. Ele foi tranquilo. Só tem umas horas que a gente diz assim, diminui a velocidade, porque os anjos do Senhor ficaram lá atrás. Não tem anjo acompanhando, a 160 por hora. Não, 160 não, se foi mais, né? Ele falou, só deixa eu mostrar, pastor, dá uma esticadinha. Amados do céu. A Adriana fez um post bonito. Na verdade, põe o post da Adriana. Não põe não. É brincadeira, é montagem. Aliás, esse povo é perigoso para fazer montagem. Não vou entrar em detalhes, mas tem muito aí para vocês orar, pedir perdão para o Senhor Jesus. Amém. Tem mais alguma coisa para eu falar? Não? Estou feliz demais de ver aqui a pastora Márcia. Que alegria. Isso é muito especial para todos nós. Aleluia. Oi? Não, isso aqui eu acho que vai ter uma alteração dentro daquilo que a gente falou. Lembra que eu falei, por exemplo, se a gente faz esta reunião nessa data, o Douglas não pode participar, por exemplo. Não é? Se a gente faz terça-feira, dá para você participar? Terça-feira, 8 horas da noite, né? E líderes de célula. Sim, todos os líderes. Deixa eu falar um negócio para vocês. Chegou uma hora onde a gente tem que furar a bolha para a gente expandir. Então não adianta a gente ter lá um grupo seleto de líderes e achar que só eles vão dar conta daquilo que Deus nos mandou fazer. Nós precisamos de todos os irmãos que têm uma disposição, que entende que tem um chamado e que tem sentido isso no coração para liderar uma célula. Por exemplo, o Daniel e a Michele, daquela célula dá para a gente multiplicar para 3, 4 células, se bobear até mais. Sabe por quê? Quando a célula cresce muito, ela vira um grupo de comunhão. A gente para de evangelizar, a gente não ganha pessoas novas para Jesus, até porque não tem mais espaço. Mas quando a gente começa a trabalhar com um grupo menor, e a gente está lá, por exemplo, 6 pessoas, 8 pessoas, a gente vai estimular isso, e a gente vai começar a evangelizar, e a gente vai começar a trazer pessoas, e logo pessoas novas entregam as suas vidas para Jesus, porque não existe crescimento sem conversão e sem batismo, não é? A conversão, ela torna a pessoa filha de Deus, e o batismo integra a pessoa à igreja.
Então é muito importante que a gente entenda isso. Diferente de casa de paz é algo que a gente também pretende fazer, mas para evangelismo, porque casa de paz a gente não faz para crente participar. Casa de paz a gente faz através de um mensageiro de paz, geralmente 2 pessoas, que vão se reunir numa casa onde qualquer irmão pode abrir. Ele pode ser da igreja, como pode não ser da igreja, e convidar pessoas, onde nós convidamos pessoas para participar. De repente tem aquele seu amigo, aquele seu conhecido, colega, companheiro de trabalho. Aí eles vão conhecer Jesus, acredito que em 7 semanas, Michele. 7 semanas. Em 7 semanas nós podemos ganhar muitas pessoas para Jesus, mas é diferente da célula, tá bom? O grupo do Paulinho e da Joyce também é um grupo que tem crescido bastante. O grupo El Shaddai, da pastora Janaína, do pastor Ney, da pastora Isis, do pastor Adailton e da pastora Neuza. Então, queridos, a gente precisa, terça-feira dá para o irmão participar? Então nós precisamos, e a gente vai reforçar depois com alguns convites individuais, chamando aqueles irmãos que têm uma aptidão para liderar e que querem liderar. Sabe por quê, amados? A gente trabalha tanto para nós e tão pouco para Deus. Se bobear, a pessoa não faz nada para Deus. O que ela faz assim, de repente, de mais dedicado, ela separar um dízimo, uma oferta, isso quando dá, quando sobra, quando quer. Então nós vamos trabalhar essas questões para trazer esse rompimento para a igreja, em nome de Jesus. Oi, Michele. Deixa eu falar sobre isso. A mentoria de mulheres, eu não sei se tem alguma foto aí, sabe? Não, foto da mentoria, das mulheres. Foi assim tão bonito. E outra coisa, o que é uma mentoria? Deixa eu explicar isso para vocês. É diferente de um culto. É onde, por exemplo, a pessoa ela vai ser aprimorada nos seus talentos, habilidades, dons, onde ela vai se descobrir para poder viver uma vida diferente, abençoada na presença de Deus. Então é muito importante ter alguém assim que possa te dar direcionamento. E foi muito bom. Por exemplo, nós temos a irmã ali. É você que não guiava? Tem uma irmã, é você, né? Como é teu nome? Como? Dani. Anne. Aí vou contando e você vai me acompanhando. A Anne tirou carta de motorista há quanto tempo? Perdeu a conta. 10 anos atrás. Só que você tinha medo de guiar. E ficou quanto tempo sem guiar? Vem cá, Dani, vem cá, sobe aqui. Vem cá. Está muito longe para a gente ficar papeando. Deixa eu apresentar para vocês a Dani e o Anne e o. Vem para cá também, suba aqui. Está dormindo, né? Você é esperto, menino. Tudo bem? Tá. Então você tirou a carteira de motorista há quanto tempo? Há 10 anos atrás, quando eu casei com o Henrique. Há 10 anos atrás. Aí você não gostava de guiar, tinha medo de guiar? Não, tinha medo. Eu sempre gostei do carro, mas daí eu ganhei uma moto, uma bizinha, aí eu só andava com a bis. Carro não? Não, tinha medo. Inclusive eu cheguei a bater na garagem de casa uma vez, aí eu peguei. Grave, até eu ficaria com medo. Bater na garagem. Aí me fala uma coisa. Aí você veio na mentoria e aquela palavra te empoderou. O que foi que aconteceu? Eu acredito que Deus tocou no meu coração, porque eu sempre tive medo de muitas coisas. E com as palavras da pastora, Deus tocou no meu coração. Que eu tenho capacidade para as coisas, entendeu? Aí eu estava comentando com a Joyce, eu falei, não, eu tenho que perder o medo. Eu tenho 2 filhos pequenos para criar. Coloquei os 2 no carro e fui embora. E a graça de Deus deu tudo certo. Foi, voltou de boa. Fui, voltei, o meu marido
engraçadinho, ainda falou assim: e aí, conseguiu chegar em casa? Eu falei: consegui, com a graça de Deus eu consegui. E agora me segura. Agora ninguém me segura mais, que amanhã eu vou pegar as crianças e vou sair. Aleluia! Aplauda Jesus, Deus abençoe. Você já pensou, gente? Quantas coisas na sua vida estão amarradas, emperradas, atravancadas por conta de um medo, de um receio, de um temor, por conta de uma insegurança? Diga: não existe impossível para o meu Deus. Amém? Deixa eu contar um testemunho também. Quando eu tinha lá os meus, acredito que uns 18, não, mais um pouquinho, não sei precisar exatamente quantos anos eu tinha, eu acho que talvez até mais de 20. Meu pai nunca deixou pegar nos carros, nunca pude dirigir, eu nunca tive aquele estímulo. E eu sempre dizia que não gostava de guiar. Era uma boa desculpa, não era? Não, eu não gosto de guiar. Mas era desculpa para quem não sabia guiar. Aí um dia, eu sempre quando precisava, eu pedia para o Moisés. O Moisés foi durante muito tempo meu chofer, meu motorista particular. Quando eu precisava ir para São Paulo, eu falei: Moisés, me leva. Em São Paulo é aquele trânsito misericórdia. Não vou falar infernal. Aí um dia me irritou aquilo, eu falei: peraí, me ensina aqui, onde que é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, me ensina. Falaram: ó, pastor, você só não pode passar por cima das rotatórias, tem que dar a volta. Tem que ensinar o óbvio para a gente, que a gente esquece do óbvio quando está nervoso, é ou não é? Amados, eu peguei a brazuquinha, era uma Brasília, e ela estava parada na garagem de uma irmã, porque o marido tinha morrido por muitos anos. Aí ela falou: olha, o senhor não tem carro, pega para guiar, está parada aqui. Aí eu aprendi a guiar nessa Brasília. Amados, como é importante a gente se libertar dos medos, daquilo que nos bloqueia, daquilo que nos limita. Como é bom, né, essa independência, não é verdade? Eu vou lá tomar um café com a filha, você pega o carro e vai embora, não é? E até para o marido é uma bênção, né? Acho que você estava orando: ô Senhor, faz um milagre na vida da minha esposa. Porque às vezes o marido fala: o carro está na garagem, criatura, pega o carro e vai. Aí a pessoa fala: eu tenho medo. E Deus é bom demais. Então quero te falar, você que está aqui, que tem medo, você também vai guiar em nome de Jesus. Amém? E você que não tem carro, Deus vai dar um carro também, em nome de Jesus. Amém? Tem que crer. Diga, você crê? Tá, glória a Deus. Quem não casou, Deus também vai preparar um marido. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Deixa eu hidratar a garganta. Lá em Minas a gente fala molhar a goela. Pastor pregando lá, falou: agora me permita, vou molhar a goela. É hidratar a garganta. Muito bem, abra a sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão os outros e não terão autocontrole. Serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes
e cheias de si mesmas amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de pessoas assim. Amém. Pai querido, continue falando conosco nesta noite, agora através da Tua Santa Palavra aberta, que ministre aos nossos corações, desarma nossa mente, e que possamos receber algo do céu para nós nesta noite, em nome de Jesus. Diga comigo amém, assim seja e assim será. Hoje nós vamos falar, pela terceira vez, sobre uma igreja forte para tempos difíceis. Comecei no domingo passado, o pastor Adailton ministrou na sexta-feira, e hoje eu dou sequência a vocês. Uma igreja forte para tempos difíceis. Como é que podemos ser uma igreja forte? Note que eu disse como é que podemos ser uma igreja forte, diferente de ter uma igreja forte. Talvez a gente queira fazer aquilo que é mais prático. Queremos atalhos, queremos evitar os desafios, e pensamos que uma igreja forte é ter este prédio cheio de pessoas. É claro que isso faz parte, é resultado, é consequência de sermos uma igreja forte. Mas quando falamos de ser uma igreja forte para tempos difíceis, nós precisamos compreender que a questão da identidade é importante para nós, porque aí mora a maior parte dos problemas que nós enfrentamos. Nós temos falado sobre este assunto em nosso ministério muitas vezes, sobre identidade, paternidade, filiação, e nós precisamos romper, porque enquanto você não rompe, você vai ficar patinando sem sair do mesmo lugar. Entra dias e sai dias, entra semanas e sai semanas, entra meses e sai meses, entra ano e sai ano, e tudo continua exatamente como sempre foi, tal e qual. Quando não melhora, a tendência é de piora, e é por isso que enfrentamos as crises que enfrentamos, porque nós não temos feito nada para ir para frente, avante. Nós temos nos acomodado e não queremos sair da nossa zona de conforto, e a gente acha que tudo assim está bom demais. E Deus, Ele quer nos desafiar, Deus quer nos incomodar, Deus quer nos tirar da zona de conforto, para que possamos ser melhores em todos os aspectos da nossa vida, e em todas as áreas da nossa vida, principalmente como filhos e filhas de Deus. Como ser uma igreja forte em tempos difíceis? Vamos falar então sobre identidade. Quando nós falamos sobre identidade, resumindo para você entender, identidade é saber quem você é. Diga comigo, identidade é saber quem eu sou. Mais forte. Quando uma criança nasce, é obrigatório, por lei, ela ser registrada, e nós chamamos de certidão de nascimento. Nome do recém-nascido, se é do sexo masculino ou do sexo feminino, dia, mês, hora, ano e cidade que nasceu. Responsáveis, quem gerou ou quem os trouxe ao mundo, o nome do pai, o nome da mãe e outros detalhes. E depois
se providencia o RG, o registro geral, que faz parte de um arquivo nacional. Hoje se tira RG até de criança. Olha como que é importante. E no reino espiritual acontece a mesma coisa. Quando você nasceu de novo, quando você desceu as águas, quando você foi batizado no Espírito Santo, dia, mês, hora, ano, quem pregou o Evangelho para você? Quem foi o seu pai e a sua mãe na fé? Agora, você nasceu de novo e de criatura se tornou filho de Deus. Olha só como tudo isso é importante. E nós não damos importância a detalhes que são indispensáveis à nossa nova identidade em Cristo Jesus. Se eu perguntar hoje para você, quando foi que você se converteu? Poucos aqui vão se lembrar daquele dia. Dia, mês e hora que você desceu as águas e foi batizado. Poucos vão se lembrar desse dia. Por quê? Porque aquilo não te marcou e aquilo não foi, de certa forma, importante para você. E não pode ser para nós um acontecimento corriqueiro. Porque depois do nosso nascimento físico, talvez seja o maior acontecimento da nossa vida. Porque ouvimos o Evangelho, entregamos a nossa vida a Jesus e nos tornamos filhos de Deus. Qual o problema da igreja em nossos dias? Hoje, as pessoas pensam que são religiosas como eram em outros movimentos. Não importa se movimentos sectários, não importa se seitas, movimentos heréticos. A pessoa, ela quer equiparar a fé cristã com outras modalidades de fé, entre aspas. Tanto é que algumas pessoas muitas vezes apostatam da fé, viram as costas para Deus, renunciam Jesus e voltam para a antiga prática. Hoje nós temos religiões da moda, e nós sabemos que o marketing é muito forte para arrastar qualquer tipo de crente despreparado, leigo, para estes lugares. E nós precisamos compreender a importância da nossa fé, e a importância daquilo que aconteceu conosco e que deve mudar por completo o destino das nossas vidas, porque daremos conta dela na eternidade. Por isso que falamos que salvação é algo pessoal. Cada um vai responder por si. Mas quando você interfere na caminhada do teu irmão, você também pode responder. Porque a Bíblia diz: ai daqueles que desviam um dos meus pequeninos do caminho. Hoje em dia, tem muitas pessoas que você pensa que são de Deus, mas elas estão debaixo de uma influência maligna. Elas falam no nome de Deus, mas não são de Deus. Pastor, como é que eu sei quem é e quem não é de Deus? Jesus disse que nós conhecemos uma árvore pelos frutos. Por exemplo, alguém fala mal do pastor Alberto. Nada disso vai me abalar, porque eu não ando movido nem por elogios e muito menos por críticas. Reputação é o que as pessoas falam de mim pelas costas. Agora, caráter é o que eu realmente sou. Então eu não me deixo levar por aquilo que o inimigo planta, semeia como erva daninha para me frear
no ministério. Como disse Neemias, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Nós precisamos ter consciência do nosso chamado. E você só vai ter consciência do seu chamado se você tiver consciência do que é a tua identidade santa em Cristo Jesus. Então note, quando alguém fala de mim, você tem que pensar assim: quais são os frutos do pastor Alberto? E quais são os frutos desta pessoa que saiu da igreja, que saiu pelas portas do fundo, que está desviado, apesar de estar dentro de uma igreja? Por exemplo, tem gente que sai daqui e vai para um outro ministério, e ele não pode, por exemplo, pregar sobre amor, não pode pregar sobre perdão, porque ele não amou e nem perdoou. Ele não pode pregar sobre paciência, mansidão, temperança. Ele não pode pregar sobre lealdade, fidelidade. Ele não pode pregar sobre liderança, porque não foi submisso. Então imagina só, que muitas vezes nós damos ouvidos àqueles que estão contaminados, e quando estão contaminados, contaminam você também. Sabe o que diz a Bíblia? Que não devemos receber em nossa casa aqueles que não trazem a doutrina, a sã doutrina. Por quê? Porque quando nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir palavras, sementes estão sendo plantadas no nosso coração. E estas sementes, mais cedo ou mais tarde, elas vão crescer, florescer, frutificar, e os frutos não vão ser bons, são os abrolhos. Note que você precisa ter o cuidado de zelar pela tua vida espiritual. A Bíblia nos ensina, entre todas as coisas que você deve guardar o teu coração. Então, quando a palavra diz, cuidado com estas pessoas, não ande com elas, não conviva com elas, porque elas têm aparência de piedade, mas elas não sabem, não conhecem, não vivem a verdadeira piedade de Deus. Então imagine só como que o diabo interfere na tua caminhada, no teu crescimento, no teu amadurecimento. Amados, você não pode continuar vivendo do jeito que você vive, cambaleando, tropeçando, caindo, porque a tua vida espiritual se resume em quedas, não se resume em construção. Para vocês terem uma ideia, não pensem vocês que os nossos líderes de célula ou os nossos líderes de ministério não são bombardeados. E eu tenho que ministrar ao coração deles algumas vezes e dizer: olha para o meu exemplo. Amados, eu nunca fui e nunca vou tirar satisfação com ninguém. Por quê? Porque o justo não se justifica. E outra coisa, a Bíblia diz: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia nos exorta dizendo: não toqueis em meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Então imagine vocês que nós temos tanta coisa para fazer, tanta coisa para construir, tanta coisa para edificar, e o pastor ele tem que ser bombeiro, ficar apagando fogo aqui, fogo ali, fogo acolá. Não, vamos falar de sonhos, projetos, alvos, metas, objetivos, sonhos. Deus tem grandes coisas para fazer através de você. Diga: Deus tem grandes coisas para fazer através de mim. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus tem grandes coisas para fazer através de você, e o diabo não vai impedir. A palavra diz assim: querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Sabe, quando a coisa não acontece, é porque você deixou o diabo roubar tua motivação,
iniciativa, ânimo. Não permita que isso aconteça. Eu tenho aqui pessoas tão preciosas. Semana passada eu fiquei muito tocado, porque terminando o culto eu recebi uma amada do Senhor, uma das nossas adolescentes, na sala branca, e ela foi lá para me pedir perdão, porque ela ficou assim muito chateada com algo que ela ouviu, e ela tomou partido. Aí eu pude ensinar: nunca tome partido. Existem 3 lados de uma controvérsia: o meu, o seu e de quem está certo. E ela entendeu, ela limpou o coração, e ela é muito amada, é muito querida, mas o diabo quer fazer de tudo para esfriar espiritualmente e roubar a fé. Isso acontece com todos nós. Por exemplo, quando você se deparar com alguém assim, você tem que pensar: o diabo quer usar essa pessoa para impedir o meu avanço, o meu crescimento, a minha maturidade. O diabo quer me tirar da igreja onde eu estou. O diabo quer me desviar, o diabo quer me jogar no mundo. O diabo quer que eu volte à vida que eu tinha antes. E eu não vou fazer isso. Amados, ouça o que eu vou falar respeitosamente. Eu acredito que eu tenho liberdade para falar com vocês, amém? A minha esposa, que é minha esposa, quando ela comenta certas coisas comigo, eu disse assim: eu vou guardar o meu coração, para que esta semente não caia no meu coração. E eu não vou mudar o meu conceito sobre esta pessoa, independente do que ela falou ou não falou, independente do que ela fez ou não fez. E eu digo assim: não deixa que o diabo contamine o seu coração, porque quando a gente contamina o nosso coração, a gente quer contaminar outros corações. E eu sou pastor, como é que eu posso subir aqui com o coração cheio de raiva, ódio, desejo de vingança, ressentimento, amargura? É por isso que vocês têm que trabalhar isso na vida de vocês. O diabo começa onde? Na sua casa, no seu lar e na sua família. A questão é com o marido, com a esposa, com o marido, e quando não, com filhos. Preste atenção como é que é a estratégia do diabo. Tem época que o diabo usa o marido, tem época que usa a esposa, quando não usa um filho, quando não usa outro filho, quando não vai usar o vizinho, quando não vai usar um companheiro de trabalho, um colega de estudo, alguém da academia, do futebol, ou até mesmo da igreja. Quando a Bíblia fala a respeito destes dias difíceis, nós devemos entender que eles são difíceis em todos os segmentos, em todos os lugares, em todas as áreas. É na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, é por conta da vizinhança, é por conta do nosso trabalho, estudo. O inimigo vai tentar mexer com as tuas emoções e com os teus sentimentos. Não permita isso. Eu me lembro que quando eu mudei para a casa onde eu mudei, o Everaldo um dia chegou, colocou o pneu da van na calçada, o vizinho chegou e jogou na rua. O Everaldo, com muita sabedoria, disse: deixa quieto, pastor. E ali eu era um novo morador, eu precisava de uma escada. O meu vizinho tinha lá uma escada no carro dele, porque ele trabalhava com instalação. Eu disse: vizinho, eu preciso de uma escada, você consegue me ajudar? Ele disse: não posso te ajudar, não vou emprestar a escada. Eu falei: você pode ir comigo, é rapidinho, é algo bobo. Disparou lá o alarme e eu precisava desligar, e era alto, só isso. Não. Sabe o que eu faço? Eu olho estas pessoas com os olhos de Jesus. Para você ter uma ideia, quando eu paro meu carro na rua, eu paro na garagem de baixo, para o meu vizinho poder entrar com facilidade na sua garagem. O mesmo vizinho que outrora pegou o pneu, jogou lá na rua, e que de repente não foi uma pessoa simpática. Talvez ele não estivesse no bom dia, mas nós sempre precisamos estar no nosso melhor dia, porque aquela hora é a hora de você pregar Jesus para aquelas pessoas, sem abrir a boca, sem falar nada, apenas com uma atitude de amor.
Amados, Deus me deu uma vizinha maravilhosa, que é a Maria. E eu costumo dizer que a Maria é a melhor vizinha que alguém pode ter. E ela é casada com o Toninho, uma pessoa maravilhosa. Amados, uma pessoa tão especial, uma pessoa tão querida, tão amada. Olha só, eu não devia nem contar isso aqui, mas eu vou contar. Eu vou abrir para vocês. Eu estou fazendo uma série de check-ups, estou cuidando da minha saúde, e passei por um cardiologista. Compartilhei que eu não tinha gostado muito do atendimento dele, e o Toninho tem um cardiologista muito bom, lá em Atibaia. Ele marcou a consulta, fez questão de ir com o seu carro, dirigiu para mim, pagou a consulta, e não é barata. Olha o coração de um homem que é espírita. Ele não conhece Jesus como nós conhecemos, mas Deus usa o coração de um homem como ele para me abençoar. Meu vizinho querido, uma pessoa que eu estimo, admiro e respeito. Nós precisamos aprender, amados, a ter bons vínculos, ter bons contatos. Hoje se fala muito de network, rede de relacionamentos, mas não é só para negócio, não. Às vezes eu preciso de uma palavra, às vezes eu preciso de um conselho, às vezes eu preciso. Por exemplo, eu fui sondado para ser vereador esse ano, em outros anos também, candidato a vereador. Conversando com o Toninho, ele falou comigo, me aconselhou, e para aquele momento eu acolhi o conselho dele. Para aquele momento eu acolhi o conselho dele. Não sei se futuramente algo vai acontecer de diferente, de novo, mas é bom nós termos pessoas que vão nos dar direção para a nossa vida, dizer: olha, não vai por esse caminho, agora não é hora, olha, muda a rota, cuidado com as tuas influências, olha, trabalha os teus pensamentos, os teus sentimentos, trabalha aquilo que você fala, cuidado para você não ser influenciado e nem contaminado com o diabo por essas coisas que têm acontecido na tua vida, em nome de Jesus. Então Deus, Ele vai preparar pessoas muito boas para estarem do teu lado, cuidar de você, te amar e te ajudar a vencer desafios em nome de Jesus. Amém? Ainda sobre identidade, primeiro, o que é ser um filho de Deus? Segundo, o que um filho de Deus pode ou não pode fazer. Você precisa ter consciência santa da sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Como cidadão brasileiro, estou sujeito às leis do meu país, e não posso cometer nenhum tipo de crime ou infringir nenhuma lei, porque estou sujeito às punições, desde as mais leves até as mais severas. Agora, você precisa compreender que você é cidadão do reino de Deus, e a nossa Constituição é a Bíblia Sagrada. Se andarmos nesta verdade, seremos abençoados. Se não andarmos, teremos punições. Chame você do que preferir: maldição, sentença, condenação. Nada passa impune aos olhos do reto juiz. Todos serão julgados. Diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E quando a palavra fala a respeito do que lemos em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, do versículo 1 em diante, diz o seguinte: olha como isso tem tudo a ver com identidade. Eu sou filho de Deus, o que eu, não precisa colocar, eu sou filho de Deus, o que eu posso e não posso fazer, o que devo e não devo fazer. Olha só: amantes de si mesmas,
escravas do dinheiro, arrogantes e orgulhosas, zombadores de Deus, desobedientes dos pais, ingratos e profanos do sagrado, sem afeição natural, vingativas, caluniadoras, sem autocontrole, impulsivas, cruéis, e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes, levianos, amantes dos prazeres terrenos e não das coisas do céu, serão religiosas apenas na aparência. Então nós não podemos viver de aparência, nós precisamos ter essência. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira salvação. E a palavra diz: fique longe de pessoas assim. Olha só, talvez esta tenha sido a última carta de Paulo, por conta do seu tempo que estava abreviado. Ele estava preso e prestes a morrer. Por isso ele escreve: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. E ele deixa esta palavra para Timóteo. Ele diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. E ele continua. Nós vamos fazer uma oração daqui a pouco, e nós vamos colocar diante de Deus a questão da nossa vida como testemunho, para alegrá-lo, porque devemos estar aqui com o intuito de entrar e viver a sua vontade para as nossas vidas, e o diabo não vai te tirar mais da presença do Senhor, em nome de Jesus. Ministério de música, pode entrar os elementos. Recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir Vamos ficar em pé. Quem já pegou? Quem não pegou, espera pegar. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Este pão e este vinho representa o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. E cabe a cada um de nós morrer dia a dia, mais e mais, em nossa carne por Ele, para que possamos ser filhos e filhas de Deus, para que possamos viver tudo aquilo que Ele deseja que eu seja e que você seja, por conta de uma nova identidade em Cristo Jesus. Tem muita coisa em nós que precisa ser mudada, mas se você permitir, Deus vai trabalhar
no teu ser. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olhamos para esse pão ázimo, sem fermento, como fala a palavra, e olhamos para este pão como testemunho do que Jesus apregoou, para que nos lembrássemos, fizéssemos em memória dele este momento, onde este pão representa a sua carne que foi moída, dilacerada por nós, e este vinho que representa o seu sangue derramado e vertido na cruz do Calvário. Levante os elementos. Pai, neste momento nós cremos na sua cura, libertação, salvação, bênção, milagre, acima de tudo, no teu perdão, na tua reconciliação, na sua remissão por nós. A ti todo louvor, honra e glória. Nós consagramos estes elementos em nome de Jesus. Diga comigo amém. Para abrir é mais fácil você abrir assim, porque o pão já fica na bandejinha. Aí você pode pegar o pão agora. Diz assim a santa palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Somos filhos, Senhor. Nos sentamos à mesa contigo para compartilhar da tua vida, da tua graça, do teu amor, da tua bondade, do teu favor, da tua misericórdia. Aleluia. Abra agora o cálice. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pode beber do cálice. Diga palavras de amor ao Senhor. Partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, amor, no sangue, perdão, em seu bem olhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, amor, no sangue, perdão, em seu bem olhar a minha salvação. Podem se sentar. Queridos, nós somos filhos. Nós somos aqueles que pertencem à família de Deus. Diga: eu sou filho e pertenço à família de Deus. Aprove ao Senhor te chamar, te escolher, te ungir, para você estar aqui e viver como luz, ser luz para o mundo, dar testemunho da sua vida.
Eu quero te falar que Deus espera que nós, como filhos, cuidemos da sua casa. Um pai não espera que o filho possa cuidar da sua casa quando ele começa a trabalhar, quando ele começa a ganhar o seu dinheiro, quando ele começa a dar certo na vida. Nós somos filhos e Deus, Ele nos separa para que possamos ter amor pela sua obra, porque a maior parte das pessoas conseguem caminhar com Deus, mas sem ter um coração dedicado à obra. Não conseguem ser dizimistas, ofertantes, semear. Alguns dizem que é por conta das contas, das dificuldades, do medo. Mas quando nós entramos em outro nível de fé, nós vamos entender que toda semente que nós plantamos no reino de Deus, ela vai ser colhida. Se plantamos uma boa semente, vamos colher uma colheita recalcada, sacudida e transbordante. Deus, Ele quer mudar a tua sorte. Deus, Ele quer mudar a tua vida. Deus, Ele quer tirar você da situação que você está vivendo. E talvez o que você esteja precisando é da bênção que enriquece e não acrescenta dores, como diz a Bíblia. Tem muitas situações que já era para você ter vencido. Tem muitas situações que já era para você ter levado para a cruz, depositado aos pés de Jesus. Deus, Ele quer mudar a tua realidade. Deus, Ele quer entrar na tua casa com amor, com provisão, com cuidado, com bênção. E eu quero, em nome de Jesus, que você entenda que a tua oferta e o teu dízimo, a tua semente, são importantes para que haja um romper, para que entre a cura na tua casa, para que você seja sarado, liberto, para que você prospere, para que você avance, para que você viva um novo tempo profético, em nome de Jesus. Separa o teu melhor nesta noite. Hoje é dia de ceia. Nós teremos esta semana compromissos muito grandes, e nós precisamos da tua bênção. Nós precisamos muito, em nome de Jesus, que você honre ao Senhor. Mas, amados, não queremos chover no molhado, porque é tão redundante, e não podemos ser apelativos, porque a própria palavra diz que você não deve fazer por necessidade, nem por precisão, você tem que fazer por amor. Então eu quero que vocês orem a partir de hoje, diga: Deus, coloque amor no meu coração para dizimar, ofertar e semear, em nome de Jesus, amém? Até dia 15, nós temos muitos desafios, e eu conto com cada irmão, cada irmã, cada pessoa que estão aqui neste culto presencial, e também no nosso online. O nosso QR Code já está em tela, você pode fazer através do QR Code, pode fazer também através do CNPJ da nossa igreja, 01014-097/1000 ao contrário, -54. Que você possa, em nome de Jesus, ser uma coluna forte na casa de Deus, e mais abençoado do que você tem sido, em nome de Jesus. Separe o teu melhor, pega o envelope, coloque tua oferta neste envelope. Nós temos as maquininhas que estão aí, uma está com a Carol e a outra está com o Gabriel. Se você não trouxer hoje, traga durante a semana ou faça o Pix na semana. Eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha vez será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Vamos ficar em pé. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, e então Deus
Neste momento nós oramos e apresentamos a Ti cada dízimo, cada oferta, cada semente. Apresentamos a Ti este homem, esta mulher, esta criança, este adolescente, este jovem, esta pessoa de idade. Nós apresentamos a Ti todo o Teu povo, toda a Tua igreja. Apresentamos aqueles que estão aqui, apresentamos aqueles que não puderam vir. Apresentamos, Senhor, em nome de Jesus, cada pessoa que o Senhor tem levantado para cuidar da Tua igreja e da Tua obra. Em nome de Jesus, eu ministro a Tua graça, a Tua bênção. Ministro, Senhor, a Tua prosperidade sobre a vida dos Teus filhos. Tira das contas, das dívidas, da inadimplência, da vergonha, da humilhação e do opróbrio. Em nome de Jesus, Senhor, multiplica a semente, prospera esta pessoa, abençoa aquele que começou o seu negócio próprio, aquele que tem um projeto de vida. Abençoe os empreendedores, os empresários da nossa igreja. Abençoe os comerciantes, os negociantes. Abençoe aqueles que trabalham por conta, o profissional liberal. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um deles. Que esta pessoa receba esta palavra, que ela possa ser curada também nas suas finanças. Em nome de Jesus, diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Graças a Deus. Vamos fazer a nossa última oração. Diga assim: Pai, quando eu te chamo assim, é por conta de uma revelação que recebi em meu coração, e quero me comportar como um verdadeiro filho. Não quero ser apenas um religioso que usa esta palavra sem entender o seu significado e profundidade. Pai, me perdoa pela minha teimosia, pela minha rebeldia, pelos desvios, incontinências, tropeços, quedas. Eu te amo e estou aqui para declarar que eu te amo, e o diabo não pode me impedir de viver para ti como filho. O diabo não pode roubar de mim a minha identidade. Eu creio nas tuas bênçãos, no teu favor e na tua graça. Eu quero sair daqui crendo que o melhor está por vir, e que grandes coisas acontecerão na minha vida a partir do momento que eu compreenda o que posso e não posso fazer, o que devo e não devo fazer, segundo a tua palavra revelada pelo teu Espírito em meu coração. Por isso, Senhor, aqui estou. Cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim o teu propósito, a tua vontade, em nome de Jesus. Te amo, Senhor, e entrego a minha vida em tuas mãos. Só eu oro. Pai, o teu povo se assentou à mesa, jejuou, ou melhor, ceou, e compartilhou contigo da Santa Comunhão. Nós saímos daqui cheios de uma unção nova, diferente, renovada, e creio que vamos vencer os problemas, as dificuldades e lutas da semana, não orando para o Senhor resolvê-las no nosso lugar, mas para o Senhor nos capacitar. Em nome de Jesus, que possamos receber da tua unção e autoridade para vencer, Senhor, toda e qualquer crise, e o teu nome vai ser glorificado, porque nós seremos dirigidos pelo teu Espírito.
não pelas nossas emoções, não pelos nossos sentimentos. Nós vamos nos mover segundo a tua palavra. Por isso, Senhor, cumpra em nós o teu querer e que a tua bênção repouse sobre as nossas cabeças. Leve, Senhor, estas pessoas em segurança para os seus lares. Abençoe com uma semana de vitória, conquista, restituição, livramento, bênção, em nome de Jesus. E todos digam comigo amém. Fiquei feliz demais de ver aqui o Adriano, sua esposa, família querida. Deus abençoe. Deus abençoe demais vocês. Não saia daqui sem dar um abraço no teu irmão, na tua irmã. Deus abençoe.